Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, recentemente eu postei na minha aba comunidade falando sobre eu estar sem ideia de vídeo e as ideias de vídeo que apareceram pra mim eram ideias chatas, ideias que eu não tinha interesse, algumas nem combinavam com o canal. E eu pensei, poxa, quem será que eu posso trazer pro meu canal? Aí eu pensei na Grimes, porque eu nunca entendi muito bem o porquê é, de ela ter sido cancelada e decidi trazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos começar. Bom, gente, o nome dela real é Claire Elise Boucher e ela nasceu em Vancouver, no Canadá. Ela foi criada com seus dois irmãos e a sua família é uma família que eles não eram ricos, eles tinham uma condição financeira comum, mas eles conseguiam ter uma vida confortável. Depois de um tempo, ela se mudou para Montreal com a sua família e desde criança ela sempre teve interesse em criar, aprender coisas novas. Ela sempre foi uma menina bastante criativa e isso começou a aparecer conforme ela foi crescendo. E em 2007, ela cria o seu nome que ficou muito famoso, que é o nome Grimes. Em 2010, a Grimes lançou seus dois álbuns totalmente independentes, que são Gage Primes e How Fashion. Uma coisa que era bastante característico dela é que ela fazia praticamente tudo sozinha. Ela misturava dream pop com música eletrônica, vários ritmos bem legais. Em 2012, ela lançou o seu álbum Visions, que continham as duas faixas Oblivion e Gênesis. O álbum recebeu uma grande aclamação e foi considerado um dos melhores álbuns da década. Uma dessas músicas, Oblivion, eu pesquisei e eu vi que ela criou a música depois de ter passado por uma situação de abuso sexual e foi o que deu a inspiração para ela fazer essa música. Depois de 3 anos, em 2015, ela lançou o seu álbum Art Angels, que foi um álbum que também recebeu bastante aclamação e ela era vista como uma it girl. Ela foi bastante reconhecida pelo público. Os seus shows eram sempre muito movimentados, tinham muitas pessoas na internet, ela recebia muito amor dos seus fãs. Tava sendo um bom momento pra ela. Só que o que acontece? Em 2018, ela e a pessoa mais inesperada do mundo, Elon Musk, começam a se relacionar e começam a se aproximar. Em 2018 mesmo, eles têm algumas interações no Twitter. Algumas pessoas olhando de fora acham isso bem esquisito, porque desde o começo de sua carreira, ela sempre teve posicionamentos contra o capitalismo, foi vista com algumas ideologias consideradas de esquerda. Até mesmo no seu anuário escolar, ela chegou a colocar uma frase que eu vou deixar aí pra vocês verem, mas é alguma coisa como, tipo, uma palavra que define a União Soviética é a palavra felicidade. Alguma coisa assim, tipo, nada a ver com os ideais do Elon Musk. Gente, eu vou ter que gravar com o microfone parado, porque meu microfone tá com mau contato, tá? E ele fica saindo toda hora. Eles dois nunca se casaram oficialmente no papel. Isso foi uma coisa que eu achei bem curioso, porque na minha cabeça eles tinham casado, mas não, ele e a Grimes nunca se casaram oficialmente no papel. Mas em 2020, ele e ela tiveram seu primeiro filho, que eu vou ter que abrir o nome do filho aqui. X. X-A-E-A-X. Esse X foi adicionado depois, porque era pra ser 12, só que não tem como adicionar números em nome. Então acabou ficando com esse X no final do nome do menino. Nesse mesmo ano, ela lançou o álbum Miss Anthropocene. Pelos comentários que eu vi enquanto eu tava pesquisando pra fazer essa pauta, esse álbum não foi muito bem recebido. Em 2021, ela e ele declaram a separação deles. Só que eles não tiveram aquela separação super brava, que eles se odiavam. Eles ainda mantinham contato e no mesmo ano eles tiveram mais uma filha, que eu vou ter que ler também o nome, que é Exa Dark Siderael Y. Gente, eles são tão performáticos, né? Tipo, não existe o nome Sofia, Maria Fernanda, sei lá. Maria Fernanda não existe, mas um nome normal. Eles são bem performáticos. Muita gente ficou pensando assim, nossa, mas a Grimes se relacionando com ele, ai, que triste. Eu vi também muitas coisas no TikTok falando, tipo, ai, a Grimes se relacionou com ele, ai, que dó, coitada, meio que colocando a Grimes como coitada. Só que a gente vai entrar no porquê esse relacionamento é problemático, tanto do lado dela quanto do lado dele. Como a Grimes também não é coitada, né, gente? O Elon Musk, ele já falou algumas coisas bem estranhas, como, por exemplo, uma das falas que ele teve foi quando ele concordou com um post antissemita e a teoria da grande substituição.
Outra afirmação também que ele fez, que foi bem estranha, foi quando ele falou que programas de equidade com negros e brancos, programas para ajudar pessoas negras e outras raças, são considerados racismo contra homens brancos. Ele também já fez ataques contra a comunidade trans, e nesses ataques ele basicamente zoa pronomes, e ele também fala que a cultura woke das pessoas trans matou o seu filho. Porque se você não sabe, o Elon Musk tem uma filha trans, e ele ainda se refere a essa filha trans como filho. Praticamente disse que o vírus da cultura woke, né, da lacração, matou o seu filho. Por isso que eu falo, gente, as pessoas ficam colocando ela como coitada, sendo que não. Porque ela também teve algumas considerações bastante esquisitas e bem parecidas com essas que ele já falou, tá bom, gente? Vou até ler aqui pra vocês. Em uma discussão do X, ela defendeu o orgulho da cultura branca e questionou acusações de supremacias brancas, afirmando ser uma supremacista humana, dizendo que os humanos são incríveis. Ela disse que ela tem orgulho da sua cultura branca, e ela também disse que é racismo fingir que os brancos sempre estiveram no poder, indo novamente contra o que ela fazia, porque ela era totalmente contra qualquer tipo de preconceito e tudo mais, né? Como eu disse pra vocês, ele já fez alguns ataques à comunidade trans. Ela falou sobre isso. Ela falou que ele não estava atacando a comunidade trans, e sim a cultura woke. E ela disse que a cultura woke é uma coisa passada, tipo, uma coisa muito desatualizada, e que ela não acha legal. Segundo ela mesma, a preocupação do Elon Musk não era nem contra as pessoas trans em si, e não só com a cultura woke, e sim com o declínio populacional. Basicamente, ela estava dizendo que ele era contra pessoas trans porque isso poderia diminuir a população do mundo e que isso poderia acarretar problemas de fertilidade. Outra fala que ela teve também é que ela fala que ela meio que gosta do patriarcado, e ela gosta de coisas que o patriarcado trouxe, como Uber, alimentação, outros serviços também que ela menciona nesse vídeo, que eu vou deixar aí pra vocês verem. E é uma coisa que eu achei meio estranha, porque ela fez aquela música sobre questão de ter passado por abuso, de mulheres terem que tomar cuidado dando à noite. Cara, é uma coisa muito nítida. Só, tipo, você vê a tradução, você já entende do que ela já tá falando. E agora ela fala que ela é a favor do patriarcado, que ela gosta do patriarcado, sendo que ela já fez uma música praticamente falando contra isso, e já passou por questões de abuso. Acordar de manhã e a motivação diária é esmagar o patriarcado? Você sabe, eu meio que gosto do patriarcado. Tipo, eu. O que você gosta? Eu gosto da cadeia de alimentos, comida, Uber, estradas, civilização. Você sabe, tipo, tem uma coisa, um monte de coisas boas. A Grimes e o Elon Musk terminaram o relacionamento deles em 2023, mas foi um relacionamento que foi cheio de idas e vindas. E depois desse término deles, eles tiveram uma briga na justiça, porque o Elon não estaria deixando a Grimes ver os filhos deles. Uma das coisas que é trazida é que as advogadas do Elon Musk colocaram ela como uma má mãe, usando alguns dos seus posts no Instagram, no Twitter, e algumas das suas declarações em suas músicas, e é que ela teria ficado 5 meses sem ver o seu filho. Hoje em dia, ele e ela ainda travam uma disputa judicial pela guarda dos filhos, e que ela disse que tem sido muito difícil, porque a fortuna dele é bilhões e bilhões e bilhões maior do que a dela, e que isso fica meio injusto, porque ela não consegue falar muito, porque além dele ter muito dinheiro, ele também é um cara muito poderoso, e é uma coisa que se estende há muitos anos, desde 2023 até hoje em dia. Uma outra coisa que aconteceu depois do término deles foi ela ter tido um show cancelado, um show para o público LGBTQIAP+, que era o Pride Show, sendo que ela também já meio que falou contra, que ela disse que a cultura woke é uma coisa ruim, sendo que não era nem a cultura woke que estava em pauta, e sim ele ter sido transfóbico. Ela só falou que ele não é contra as pessoas trans, e que ele tá meio que tentando ajudar o mundo, passando um panão pra o que ele fez, e ainda assim é chamada pra fazer um show a favor das pessoas LGBT. Aí depois ela deu a desculpa de que ela cancelou esse show por problemas familiares. Uma coisa que também é bastante citada é que ela e ele não teriam falado
muito sobre seus filhos. Então, o último filho deles foi praticamente descoberto, porque ela estava dando uma entrevista, e nessa entrevista é escutado um choro de bebê no fundo, e ela admite que ela estava grávida. E muitas pessoas teorizaram, nossa, mas então ela tinha vergonha desse relacionamento deles, né? E ela mesmo era contra essas falas que ele fazia, só que ao mesmo tempo ela também tinha suas próprias falas problemáticas, como falar sobre a supremacia branca e falar que racismo também existia contra pessoas brancas e que o racismo contra pessoas brancas é quando você fala que pessoas brancas sempre estiveram no poder e que ela também fala que ela é a favor do patriarcado. Então, ela sozinha, sem o Elon Musk, já falou coisas super esquisitas. Então, eu queria saber a opinião de vocês nos comentários sobre isso. A minha opinião é que ela nunca vai voltar a ser como era antes, porque isso foi uma coisa que manchou a imagem dela pra sempre. E que ela, hoje em dia, também se envolve com várias coisas de inteligência artificial, sendo artista, e isso foi a última pá de terra pra enterrar a carreira dela e tirar toda a sua credibilidade, porque ela cresceu em cima da imagem de garota alternativa, independente, que gostava de fazer seus próprios trabalhos e que defendia pautas progressistas, e daí do nada virou tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Hype o vídeo, deixa um coração e façam tudo pra vocês me ajudarem. Recentemente eu não tenho postado muito vídeo, né, gente? Porque eu tô trabalhando igual uma louca. Mas semana que vem acredito que eu vou conseguir postar bastante vídeos na semana. Tá bom? Até a próxima!